Por que você está me ignorando? Decidi não falar com pessoas que não conheço. Entendo. Vou sair da casa dos meus sogros. Eles estão me ignorando completamente. Eu esperava isso da minha sogra, mas nunca imaginei que meu sogro me trataria dessa forma. Existe um motivo para meus sogros, que costumavam ser pessoas legais, terem mudado. É por causa da minha cunhada, que não gosta de mim. Desde que ela voltou para casa, nossa vida pacífica juntos foi completamente arruinada. Não espere que eu me arrependa, ok? Você acha que eu vou sentir remorso por isso? Pense de novo, idiota. Arrumei minhas coisas e saí da casa dos meus sogros, e adivinhem só? Apenas 3 dias depois que eu fui embora, a casa deles virou um caos. Conheci meu marido no trabalho. Ele trabalhava em vendas e vinha ao meu escritório com frequência, e eu era a principal pessoa com quem ele lidava. Conforme passávamos mais tempo juntos em reuniões e conversas, comecei a gostar dele. Ele era atencioso e gentil, alto, e não necessariamente bonito no sentido convencional, mas tinha um charme especial. Ele era popular, mas por algum motivo, disse que gostava de mim, e começamos a namorar. Conversamos sobre nossas famílias, e ele me contou sobre seus pais e sua irmã. Perdi meus pais em um acidente quando era jovem e cresci em um orfanato. Foi algo muito importante para mim, mas quando começamos a namorar, contei a ele sobre o meu passado. Ele disse que isso parece difícil, mas que sempre estará lá para você. E então ele me pediu em casamento. Desde o início, meu marido queria que nos casássemos, então ele rapidamente me apresentou aos pais dele. Durante a reunião, compartilhei sobre o período em que cresci em um orfanato. Eles ouviram atentamente e me garantiram que isso não afetaria nosso casamento. Isso me deixou muito feliz. Eles até disseram que minha origem não tinha nenhuma influência sobre o fazer parte da família deles, o que me deixou muito feliz. Apenas minha cunhada, que era muito próxima do irmão, pareceu surpresa ao ouvir a pergunta. Você cresceu em um orfanato? Meu marido teve que conversar com ela sobre isso. Olhando para trás, provavelmente ela não gostou de mim desde o início, mas eu não fiquei remoendo isso na época. Eu só pensei que estávamos nos conhecendo. Antes de nos casarmos, meu marido e eu conversamos sobre a possibilidade de irmos morar com os pais dele. Pensamos seriamente sobre isso, mas no final, decidi não deixar meu emprego. Acontece que meu marido seria transferido em breve de qualquer maneira. Pensei em desistir para ir com ele, mas minha carreira estava indo muito bem e eu tinha acabado de receber mais responsabilidades. Após conversarmos, decidimos que ele se mudaria sozinho depois de se casar. Eu queria aproveitar essa felicidade de recém-casados por um tempo. Cheguei até a cogitar, casualmente, a possibilidade de visitar meu marido durante os feriados prolongados para uma pequena escapada. A ideia de morar com meus sogros logo após o casamento parecia um pouco assustadora, mas meu marido provavelmente se sentia mais confortável morando com eles. Além disso, ele provavelmente queria tranquilizar sua mãe, que estava sempre preocupada, reunindo todos nós sob o mesmo teto. Como perdi meus pais cedo, sempre desejei ter uma família, então morar com eles não me pareceu uma má ideia. Além disso, meus sogros sempre me trataram com gentileza, e eu havia desenvolvido um carinho especial por eles. Conciliar o trabalho com as minhas responsabilidades como nora foi difícil, mas ter uma família me fez feliz e realizada. Então, um dia, meu sogro me abordou com um pedido inesperado. Isso marcou o início de alguma tensão em nossa convivência aparentemente feliz. Era uma época em que minha sogra, excessivamente ansiosa e com tendência a ser um pouco controladora com meu sogro, estava fazendo compras. Eu estava prestes a começar a limpar no meu dia de folga quando meu sogro pediu para falar comigo. E aí? Bem, não quero que minha esposa descubra, mas vou tirar uma licença do trabalho. Espere, uma licença. Ele explicou que vinha tendo problemas com seu chefe e colegas, e que sua saúde havia piorado tanto que não teve outra escolha a não ser tirar uma licença. Minha sogra geralmente é uma pessoa gentil, mas está sempre tensa e um pouco obsessiva. Ao conviver com eles, comecei a notar seus hábitos ansiosos e como meu sogro agia com extrema cautela perto dela para evitar chateá-la. Ele sempre fora magro, mas, olhando para trás, percebi que havia perdido ainda mais peso recentemente. Teria sido reconfortante se minha sogra tivesse demonstrado preocupação genuína com a perda de peso dele. Em vez disso, quando ele faltou ao trabalho por causa de um resfriado, ela comentou: um resfriado? Todos os outros no seu nível já estão no topo. É porque você sempre tira folga por motivos bobos como resfriados que você não é promovido. Em vez de ser carinhosa, ela era do tipo que criticava. Ele provavelmente tentou seguir em frente, não importando quão mal se sentisse,
mas sua saúde continuou piorando e ele começou a tirar mais dias de folga por doença para visitar o hospital secretamente. Ele estava realmente passando por dificuldades, tanto mentais quanto físicas. Devido às suas frequentes saídas antecipadas, atrasos e dias de folga, cogitou-se que ele talvez precisasse fazer uma pausa no trabalho. Mas meu sogro estava relutante em contrariar minha sogra de alguma forma. Se ele sequer sugerisse tirar um tempo de folga, ela provavelmente explodiria de raiva. Além disso, meu sogro não ganhava muito e dependia de horas extras, então tirar uma folga significaria uma queda significativa na renda. Se ele contasse para o meu marido, provavelmente acabaria contando para minha sogra, então ele veio até mim e perguntou se eu poderia ajudar com as contas. Se eu mencionasse a possibilidade de fazer uma pausa, ela poderia até me deixar. Essas palavras me atingiram em cheio. Fiquei grata aos meus sogros por me aceitarem de braços abertos, independentemente da minha origem. Tendo crescido em uma instituição, e determinada a estar presente para eles, decidi ajudá-lo durante esse período difícil. Entendo. Vou depositar dinheiro na sua conta todo mês. Use para as despesas. Sinto muito. Farei o possível para melhorar logo e voltar ao trabalho. Obrigada por confiar em mim. Depois disso, meu sogro continuou com sua rotina de fingir que ia trabalhar enquanto eu enviava dinheiro para sua conta bancária para as despesas de subsistência. Minha sogra, que não era muito meticulosa com suas finanças, nunca percebeu minhas transferências porque não verificava seus extratos bancários com atenção nem controlava as despesas da casa. Enquanto isso, meu sogro fingia que ia trabalhar, mas na verdade ia a uma clínica de saúde mental ou fazia caminhadas nas montanhas tranquilas. Com o tempo, sua saúde pareceu melhorar. Eu esperava que ele voltasse ao trabalho em breve, mas então algo inesperado aconteceu. Após uma discussão com o marido, minha cunhada decidiu voltar para a casa dos pais. Não há lugar como o nosso lar. Eu estava me sentindo louca morando com aquele meu marido idiota. Vou ficar aqui por um tempo. Você pode preparar refeições para mim também. Eu sabia desde o início que minha cunhada não gostava de mim. Em nosso primeiro encontro familiar, meu marido ficou visivelmente chateado por causa da evidente desaprovação dela. Durante o nosso casamento, ela manteve uma expressão azeda o tempo todo e até me disse na cara: "Meu irmão está ótimo, mas você? Ele poderia ter se saído melhor." Ela não escondeu o desprezo que sentia por mim, mencionando que era vergonhoso eu ter crescido sem pais presentes no casamento. No entanto, como ela se casou antes de nós e já havia se mudado, imaginei que nossas interações seriam limitadas. Por isso pensei que morar com eles não seria tão ruim. Se ela ainda morasse em casa, eu nem teria considerado me mudar para lá, sabendo que teria que lidar com suas críticas constantes. Apesar de sua atitude severa em relação ao meu sogro, presumi que sua estadia fosse temporária devido a seus problemas conjugais e esperava que ela fosse embora em poucos dias. Minha sogra sempre foi gentil comigo, e mesmo quando minha cunhada fazia comentários sarcásticos, eu confiava que minha sogra me defenderia. Mas eu estava enganado. Certa noite, quando cheguei do trabalho, o comportamento da minha sogra parecia estranho. "Está tudo bem?" perguntei. Ela parecia distante, sem participar da nossa conversa habitual. Quando perguntei, ela disse: "Você sabia que andava falando mal de mim pelas costas?" "O quê? Eu nunca disse nada de negativo sobre você. Você sempre me tratou bem, e eu sou genuinamente grato. Por que eu diria algo ruim? Você tem se comportado como a nora perfeita, mas anda fofocando sobre mim pelas costas." "Tudo bem, tanto faz", respondi, e ela saiu do quarto. Enquanto se afastava, minha cunhada deu um sorriso irônico. "Parece que você caiu em desgraça. Será que sua verdadeira face veio à tona? Sua educação em uma instituição está bem evidente, não é? É melhor não fofocar sobre as pessoas." "Não disse nada de ruim sobre ela." "Ah, parece que os vizinhos ouviram você. Quando voltei depois de tanto tempo, eles comentaram que você anda criticando-a constantemente." "O quê? Quem são esses vizinhos?" "Bem, já faz um tempo desde que me casei e saí de casa, então meio que esqueci os nomes deles." "Eu nunca disse nada disso. Pare de inventar coisas." "Nossa, que falta de educação a sua." "Mãe, você está me acusando de mentir e de praticar bullying", disse ela, entrando furiosa no quarto da minha sogra. A partir daquele momento, o comportamento desagradável da minha cunhada só piorou. Ela me acusou de ter dito para ela dormir no corredor e tomar o último banho porque ela é apenas uma hóspede. Ela implicava com tudo e reclamava com a minha sogra o tempo todo. Tive que me defender,
explicando que não havia dito nem feito nada daquilo, mas minha sogra pareceu completamente influenciada pelas palavras da minha cunhada, cedendo à sua influência. Minha cunhada continuou agindo como se não tivesse intenção de ir embora tão cedo, me deixando extremamente preocupada enquanto eu voltava para casa com o coração pesado. Estou de volta, anunciei, esperando a calorosa recepção de sempre da minha sogra. Em vez disso, houve silêncio. Vou começar a preparar o jantar, eu disse, entrando na sala de estar apenas para me deparar com uma cena chocante. Normalmente, minha cunhada me apressaria para preparar o jantar, mas agora minha sogra, meu sogro e minha cunhada estavam todos juntos saboreando sushi. Surpresa, minha cunhada comentou. Parece que tem alguém de fora da família em casa. Vocês não vão comer sushi, vão? Sem sequer olhar na minha direção, minha sogra continuou comendo enquanto assistia à TV. Se você queria sushi, deveria ter dito. Voltei correndo depois das compras. Ai! Ninguém mencionou isso, suspirei. Ei, mãe, pai, saí com meus amigos hoje e trouxe um pudim delicioso. Vamos aproveitar juntos, disse minha cunhada, me ignorando completamente enquanto todos começavam a comer o pudim. Exausto do trabalho e sem energia para enfrentá-los, retirei-me para o meu quarto sem comer. No dia seguinte, minha cunhada comentou que ia encontrar umas amigas e perguntou se eu podia levá-la até a estação. Recusei, pois era dia de trabalho e não estávamos indo para o mesmo lugar. Vamos lá, não é nada demais. Sua querida cunhada só quer uma carona. Ela não tem se divertido muito desde que casou, não é? Você não pode ser um pouco mais gentil. Com todo respeito, você não saiu com amigos ontem à noite depois de uma ligação tarde da noite. Parece que você tem saído quase todos os dias desde que voltou. Eu tenho que trabalhar. Por favor, pegue o ônibus ou o trem, respondi. Minha sogra e minha cunhada estavam cochichando ao fundo, mas eu já não aguentava mais. Fui para o trabalho. Naquela noite, porém, aconteceu um momento que me convenceu a ir embora. Me atrasei no trabalho e voltei para casa depois de fazer compras, esperando levar algum tipo de bronca. Estava chovendo muito quando saí do escritório, e fiquei encharcado até mesmo ao entrar e sair do carro. Fiquei imaginando que surpresa desagradável me aguardava em casa. Mas quando cheguei, os três estavam comendo comida para a viagem, exatamente como no dia anterior. Nenhuma saudação, como se nem tivessem notado que eu havia retornado. Mas eu já me acostumei com esse tratamento. Olhando do corredor em direção ao pátio, notei algo colocado no centro do jardim. Ao inspecionar mais de perto, percebi que eram meus pertences, uma bolsa de grife que comprei com meu primeiro salário, sapatos que ganhei de aniversário do meu marido e até meu computador de trabalho, agora encharcado. Chocada, fiquei paralisada enquanto minha cunhada sorria com desdém e comentava. Ter coisas de estranhos em casa era nojento, então me livrei delas. Exibir uma bolsa de grife assim? Que arrogância! Nenhum dos meus sogros disse uma palavra sobre o comportamento deplorável dela. Por que você não interveio? O que eu fiz para merecer esse tratamento? Você realmente acredita nas mentiras dela sobre eu ter falado mal dela e a intimidado? Você não está com raiva dela pelo que ela fez? Minha sogra evitou contato visual, permanecendo em silêncio. Por que você não fala? Não consigo conversar com estranhos. Não consigo ser amigável com alguém que não é da família. Ela finalmente respondeu, ainda se recusando a me dar atenção. Minha cunhada sorriu, aguardando minha resposta. E onde está meu sogro? Sou eu quem o sustenta durante o período de folga. Sou eu quem contribui para as finanças da casa. Sim, fiz isso por gratidão, mas ele não deveria me defender agora? Certamente ele estaria do meu lado. Na esperança de algum apoio, olhei para ele, mas ele passou por mim sem dizer uma palavra e voltou para o seu quarto. Essa foi a gota d'água para mim. Já chega. Você está chateado? Desculpe, mas sejamos honestos. Eu nunca gostei de você, desde o começo. Principalmente por causa do seu passado, crescendo em uma instituição. Só não se arrependa disso como eu me arrependeria, perdedor. Juntei meus pertences e me preparei para partir imediatamente. Apenas meu sogro pareceu perturbado, ao perceber que dependia financeiramente de mim, mas não fez nenhuma tentativa de me impedir ou me defender. Fiquei completamente desiludido com a sua indiferença. Dirigi até o local de trabalho distante do meu marido, ansiosa para deixar para trás o mais rápido possível a agitação da casa dos meus sogros. Ao longo de toda a viagem, em nenhum momento me abri com meu marido sobre o que estava acontecendo. Duvidei que minha sogra o tivesse informado sobre o retorno da minha cunhada. Se ele soubesse, certamente teria entrado em contato comigo, ciente da estranha relação entre nós. No entanto,
Meu marido nunca mencionou nada sobre minha cunhada em suas ligações ou mensagens. Embora eu não tenha percebido nada de incomum no comportamento do meu marido, não conseguia me livrar da sensação de que ele poderia estar sendo influenciado por ela, sendo alimentado com mentiras sobre vários assuntos. Mesmo agora, enquanto me dirigia a ele, não conseguia me livrar do medo de que ele me tratasse com a mesma indiferença que os outros. Meu coração doía de exaustão, dilacerado pela suspeita até mesmo em relação ao meu marido, a pessoa em quem eu mais confiava. Se ele compartilhasse da mesma mentalidade e atitude que eles, talvez o divórcio fosse a única solução. Foi assim que me senti profundamente angustiado. Quando cheguei ao apartamento dele, fora do estado, ele ainda não havia retornado, provavelmente ocupado com compromissos de trabalho de fim de mês. Enquanto eu esperava, meu marido entrou animadamente, talvez por ter notado as luzes acesas. E se eu soubesse que você estava vindo? Eu teria corrido para casa, explicou ele. Que agradável surpresa! Só de ver seu rosto. Seu sorriso radiante imediatamente me animou. O alívio de vê-lo genuinamente feliz em me ver, combinado com a humilhação persistente da casa dos meus sogros, me dominou, e não consegui mais conter a avalanche de emoções. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu desabava em seus braços. O que houve? Aconteceu alguma coisa. Por favor, me diga, implorou meu marido, claramente alheio ao tratamento que eu sofria na casa de seus pais. Recuperando o fôlego, percebi que precisava explicar tudo para ele com clareza. Relatei toda a provação, como tenho sustentado financeiramente o pai dele, que tirou licença médica sem avisar a esposa, como a irmã voltou e manipulou a mãe dele contra mim com mentiras, como me trataram como uma estranha, me ignoraram e deixaram meus pertences na chuva, estragando-os. Entre lágrimas e pausas, expus tudo para ele. Por fim, deixei claro que não tinha nenhuma intenção de voltar para aquela casa e que, se ele não me apoiasse nisso, eu pediria o divórcio. Meu marido pediu desculpas por estar muito ocupado com o trabalho e por não ter entrado em contato comigo com mais frequência, expressando arrependimento pelo comportamento de sua família em relação a mim. Você não precisa voltar lá nem falar com eles, ele me garantiu. Mesmo que eu os perdoasse, estaria rompendo relações com meus pais e minha irmã. Ele também prometeu parar de fornecer ajuda financeira ao seu pai. Naquela noite, senti um alívio enorme. A tensão se dissipou e eu dormi tranquilamente ao seu lado. Depois de sair da casa dos meus sogros, nunca mais voltei. Embora não fosse viável viajar diariamente do outro estado onde meu marido morava, eu já havia discutido com minha empresa a possibilidade de trabalhar remotamente, visto que minha cunhada e minha sogra haviam começado a me tratar com rispidez. Meu trabalho não exigia necessariamente que eu estivesse no escritório o tempo todo. Muitos dos meus colegas e supervisores também trabalhavam remotamente. Embora eu ainda precisasse ir ao escritório algumas vezes por mês, vários colegas moravam ainda mais longe. Então a transição para o trabalho remoto não foi um problema. Eu não tinha realmente experimentado a vida de casada desde que me mudei para a casa da família dele e tive que lidar com o bullying da minha cunhada, mas agora finalmente poderíamos viver como recém-casados. Enquanto eu configurava minha estação de trabalho remota, como esperado, minha cunhada entrou em contato comigo. Acontece que o dia seguinte à minha saída da casa deles era o dia em que meu sogro deveria receber o pagamento. Normalmente, minha sogra sacava uma certa quantia e a transferia para a conta conjunta da família no dia do pagamento, mas desta vez ela não conseguiu. Claro que não, até agora tenho complementado o salário reduzido do meu sogro devido ao seu período de afastamento. Ao verificar o saldo da conta, minha sogra o confrontou, e ele confessou que eu os estava ajudando financeiramente. Ei, por que você não me disse que ia arcar com as despesas de moradia? Ele me disse para não fazer isso, dizendo que não queria que você soubesse, então guardei segredo. De qualquer forma, estamos ficando sem dinheiro para as despesas básicas e não tem ninguém para cozinhar ou lavar roupa. O quarto está uma bagunça. Como esposa dele, você precisa voltar e cuidar dessas coisas e transferir dinheiro rapidamente. Que falta de coração. Eu já te disse, não disse? Não me arrependo disso. Não tenho a menor intenção de voltar para aquela casa ou continuar sendo sua empregada. Por que eu deveria ajudar pessoas que me odeiam, destroem meus pertences e me tratam assim? Você não é esposa dele. Sem a sua ajuda, não conseguimos pagar as contas de luz e gás. Não conseguimos nem ir às compras. Foi por isso que eu disse isso. Sou de fora, então não é da minha conta, certo? Desliguei o telefone, ignorando o desabafo da minha cunhada. Apesar das ligações e mensagens incessantes, continuei ignorando minha cunhada e minha sogra.
Mesmo depois que meu marido voltou do trabalho, eles persistiram em suas tentativas de entrar em contato conosco. Quando meu marido finalmente respondeu, declarou firmemente: "Nunca vou te perdoar por como você a tratou, e nunca mais a mandarei de volta para você. Eu também não voltarei. Não te considero mais da minha família. Fique longe da minha esposa, ou você vai se arrepender." Considerando o carinho da minha cunhada pelo irmão e a dependência da minha sogra em relação a ele, é provável que elas tenham ficado chocadas com as palavras dele. Alguns dias depois, meu sogro entrou em contato, implorando por mais ajuda financeira. Apesar de terem me acolhido como parte da família, uma menina vinda de um orfanato, não pude ignorar a falta de apoio que me demonstraram em um momento de necessidade. Apesar de toda a ajuda que lhes prestei, não lhes devo nada. Por que eu deveria ajudar quem me ignorou? Nunca mais vou te ajudar, afirmei firmemente antes de encerrar a ligação. Em seguida, minha sogra e minha cunhada, sempre tão insistentes, apareceram de repente no meu local de trabalho. Prevendo problemas, informei minha empresa com antecedência, e a segurança foi imediatamente alertada. Eles fizeram um escândalo, exigindo que eu enviasse dinheiro para casa. Ao ouvir isso, meu marido insistiu: "Denuncie-os à polícia." Meus colegas de trabalho me apoiaram, expressando incredulidade em relação à minha situação de vida anterior. "Concentre-se no seu trabalho remoto", eles incentivaram. Entretanto, a pressão da minha sogra e da minha cunhada afetou a saúde do meu sogro, levando à sua demissão. Minha cunhada tentou voltar para a família do marido, mas foi rejeitada devido ao seu caso extraconjugal, que havia sido a causa original do conflito entre eles. Esse incidente agravou os problemas do casal, resultando em um divórcio imediato. Sem ter onde morar, meus sogros e minha cunhada se mudaram para um apartamento modesto, onde encontraram emprego e trabalhos de meio período para conseguir se sustentar. Entretanto, meu marido e eu finalmente encontramos paz e realização em nossas vidas. Recentemente, recebemos a feliz notícia de que seremos pais em breve e aguardamos ansiosamente a chegada do nosso filho, valorizando cada momento juntos.